Vamos lá então, pessoal. A Fabiane fez um pedido, ela vai prestar vestibular esse ano e ela perguntou o seguinte: como representar um número complexo? Então, Fabiane, preparei um material para você. Dá uma olhadinha lá para ver se a gente entende, tá bom? De olho. Então vamos lá. Número complexo, representação, tá? Bom, vamos começar, Fabiane, da seguinte forma. Vamos representar o número complexo na sua forma algébrica, tá? Qual que é a forma algébrica da representação? Essa daqui, ó. Z igual a A mais B vezes I, tá? Fabiane, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link onde eu mostro a ideia de como surgiu o número complexo, tá? E como você vai lidar com o número complexo, tá? Então eu já estou indo para a parte da representação agora, tá bom? Se você quiser entender um pouquinho antes de número complexo, veja esse vídeo. Depois você vem para esse, tá legal? Bom, essa é a forma algébrica, Fabiane, de você representar o número complexo, tá? Z é o número complexo e o A nós vamos chamar de parte real. E o B, não é o I, o B está multiplicando o I, é a parte imaginária, tá? Se eu for representar isso aqui num sistema de coordenadas, então tá lá, ó, eixo X e eixo Y. Na verdade, nós vamos chamar o eixo X do eixo real, e o eixo Y, o eixo do imaginário, tá? Então, o A, que é a parte real, você representa no eixo X. E o B, que é a parte imaginária, você representa no eixo Y. Tá bom? Bom, então vamos colocar o A em algum lugar ali. Pronto, coloquei o A ali. E o B no eixo imaginário, ali. Se você juntar essas duas, olha lá, você vai encontrar um ponto, que eu vou chamar de ponto P. Esse ponto P tem as coordenadas A e B, ok? A esse ponto P é o que nós chamamos de afixo. Ou imagem geométrica de Z, tá bom? Então, quando alguém perguntar para você qual que é o afixo do número complexo, então você sabe, é a representação geométrica desse número complexo nesse plano, que eu vou chamar, né, de plano de Argand-Gauss, tá? Na verdade, tiveram mais matemáticos que estudaram esse assunto, mas esses dois aí que ganharam a fama, tá bom? Bom, então veja, você já sabe representar agora um número complexo na sua forma algébrica. Vamos falar então agora da forma trigonométrica, uma outra forma de representar um número complexo, Fabiane. Ou também conhecido pela forma polar, tá? Como é que é a representação? É a seguinte, olha lá. Z igual a Rho... Fabiane, isso aqui é uma letra grega chamada Rho, tá? Não é um P, é o Rho, letra grega, que multiplica entre parênteses cosseno de θ, outra letra grega, mais I vezes seno de θ, tá? Mas aí você fica se questionando, olha lá, como é que surgiu essa forma trigonométrica ou forma polar, tá? É apenas uma outra forma de representar. Bom, então vamos fazer o seguinte, para entender de onde surgiu isso aqui, vamos partir da forma algébrica que eu te mostrei agora há pouco. Então lá, forma algébrica, Z igual a A mais BI, cuja representação no plano de Argand-Gauss, você já sabe que é essa daqui. Tranquilo? Bom, o que eu vou pedir para você fazer? Eu vou pedir para você calcular ou traçar aqui a distância da origem do zero, né, a origem do sistema, até o afixo. Afixo é o ponto P. Então a distância seria isso que está piscando a linha azul. Tá? A essa distância, eu vou chamar de Rho. Opa! Mas só que a distância entre dois pontos, né, num sistema de coordenadas, isso não é a definição de módulo? Também vou deixar aqui, Fabiane, uma descrição da ideia de módulo, que é a distância entre esses dois pontos. Tá? Vou deixar aqui para você dar uma olhada. Bom, então eu já posso chegar à conclusão que esse Rho, olha lá, piscando lá em cima, é um módulo, tá, que você vai calcular. Daí você pergunta, mas e como é que eu calculo esse módulo, Bara? Ué, observe uma curiosidade. Dá uma olhadinha aqui no sistema de coordenadas aqui do plano de Argand-Gauss. Veja esse triângulo que vai estar sendo grifado ali, ó. Olha lá, piscando.
Ou seja, o triângulo formado pelo módulo, tá? E o eixo real, tá bom? Vou transportar esse triângulo para não carregar a figura ali para cima, só para não carregar a figura, tá? Observe, Fabiane, que esse triângulo é um triângulo retângulo. Olha lá, ó, ângulo de 90 graus. E os lados são Rho, aqui, o B, sim, né? Ah, mas o B está lá em cima, Bara. Não, mas o B é do zero até lá em cima. Então daqui até aqui só pode ser B, né? Um retângulo. E essa parte de baixo só pode ser o A. Ora, se isso aqui é um triângulo retângulo, eu posso usar o tal do teorema de Pitágoras. Lembra que diz Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado, que é o Rho, é igual à soma dos quadrados dos catetos, que é o A e o B. Então fica assim, né? Rho ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Se eu isolar esse Rho, que está ao quadrado, então a potência, né, o expoente 2, passa para lá em forma de raiz, raiz quadrada. Então fica Rho igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tadã! Aí está como você vai calcular o módulo. Para escrever um número complexo, que vem na forma algébrica, né, escrever na forma trigonométrica ou forma polar, tá bom? Note que para você calcular o módulo, que é o Rho, você só depende do A e do B. Ou seja, da parte real e da parte imaginária do número complexo na sua forma algébrica. Só depende disso, tá bom? Bom, olha nesse triângulo aqui, novamente, que eu coloquei aqui fora. Veja que vai piscar ali em vermelho. Tá vendo aquele ângulo θ? Chamando de ângulo θ? Ó, olha lá no plano de Argand-Gauss. É aquele mesmo ângulo. Tá? É o ângulo formado pelo módulo e o eixo real no sentido anti-horário. Tá bom? Se é um triângulo e eu tenho aquele ângulo, posso usar trigonometria. Lembra a trigonometria? Seno, cosseno e tangente num triângulo, retângulo? É isso que eu vou usar. Então, vamos começar primeiro com o seno. Então lá, seno de θ. Lembra do seno no triângulo retângulo? É cateto oposto sobre hipotenusa. Ó, aqui está o ângulo θ. Cateto oposto é o B. Hipotenusa é o Rho. Então vai ficar B sobre Rho. Se eu isolar o B, esse Rho, ele está dividindo, ele passa para lá multiplicando. Então fica B igual a Rho vezes seno θ. Isolei o B, a parte imaginária. Agora eu vou calcular o cosseno de θ no triângulo retângulo, tá? Então, ó, cosseno de θ. Lembre-se, cosseno de θ é cateto adjacente, é o A, sobre a hipotenusa, que é o Rho. Então vai ficar A sobre Rho. Se eu isolar o A, vai ficar A igual a Rho cosseno θ. Fabi, para não carregar muito essa tela, eu vou só repetir essa parte de baixo aqui, né, e o gráfico, na próxima tela, tá? Então, ó lá. Repetir, tá bom? Repetir. Agora você vai pegar o B e o A que você tem aqui, que você isolou, e na forma algébrica, ó, não tá passando um laser lá, ó. Na forma algébrica você vai substituir. Ou seja, no lugar do A, você vai colocar Rho cosseno θ, então vai ficar assim, ó lá. Z igual. No lugar do A, Rho cosseno θ. Observe, ó que tá piscando, só substituir. No lugar do A, coloquei o Rho cosseno θ. Tranquilo? Daí vem o que mais ali? Mais. No lugar do B, você vai colocar Rho seno θ. Então, olha lá. Rho seno θ. Vezes o I. Ó, observe piscando, no lugar do B, coloquei aquele valor. Tranquilo, Fabi? Bom, se você observar nessa nova expressão, o Rho aparece aqui nessa primeira parcela e o Rho aparece nessa segunda parcela. Posso colocar o Rho em evidência. Colocar evidência é abrir parênteses. Então, na hora que você coloca evidência, olha lá. Rho cosseno θ mais seno θ vezes I ou I vezes seno θ. Tadã! Chegou na expressão da forma trigonométrica ou forma polar. Tranquilo? Entendeu como é que chegou nessa expressão então agora? A forma trigonométrica ela veio da forma algébrica, tá? Uma curiosidade, você notou que na parte trigonométrica eu falei seno e cosseno, mas não falei da tangente? Então, novamente, olha lá, repetindo o triângulo, para ficar fácil de enxergar. Qual seria a tangente de θ? Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, não é verdade? Então, ó, cateto oposto seria B e cateto adjacente seria o A. Então, lá, B sobre A.
A isto nós chamamos de argumento. Aqui você calcula o θ, que é o argumento. Então, olha lá, piscando lá na fórmula. Olha lá, argumento, é o θ, tá? Bom, então qual é a conclusão que você chega? Se você tem um número complexo na forma algébrica e quer escrever na forma trigonométrica ou polar, uma outra forma de representar, você vai ter que calcular o módulo e o argumento. Tá? Então, o argumento você calcula através da tangente, muito mais fácil, porque olha só, a tangente de θ só depende de quem? Do B e do A. Assim como, ó, lembrando a tela anterior, o módulo, que é o ρ, só depende do A e do B. Entendeu a ideia? Então, na forma trigonométrica, você tem que saber calcular o ρ, que é o módulo, e o θ, que é o argumento. E como que você vai calcular? O argumento, usando a tangente de θ, fazendo B sobre A, quer dizer, a parte imaginária sobre a parte real. E o módulo, você vai calcular, que é o ρ, usando a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Notou que ambos dependem apenas do A e do B, que está na forma algébrica. Tá bom, Fabi? Fabi, espero que você tenha entendido, então, essa representação de um número complexo que você me pediu, tá bom? Mas dá uma olhadinha nesses dois vídeos que eu vou colocar para você aí na descrição para entender melhor essa ideia, tá bom? Fabi, um abraço para você e bons estudos, tá? Tchau!